dos municípios que têm previdência própria lá no estado do Paraná. A questão de cultura, não é isso? A questão de cultura, de conhecimento, de ter capacidade técnica para lidar com isso. Aqui não. Nossa realidade é um pouco diferente. Nós estamos construindo essa cultura. Nos últimos 4 anos, a quantidade de municípios que passaram a ter previdência própria, ou seja, que passaram a cuidar de seus servidores, no que permite a concessão de benefícios previdenciários, é considerável. Né? Nós passamos de 4 municípios para hoje já ter mais de 25, 26 municípios já com previdência própria aqui no Rio Grande do Norte. E as regiões pioneiras são justamente o Cesidó, seja o Cesidó oriental ou ocidental, e o Alto Oeste Potiguar. E são as regiões pioneiras na implantação de regimes próprios por parte dos municípios. Então é um tema muito interessante que está se construindo e que tem permissivo na Constituição Federal. A Constituição Federal, ao falar de previdência, o primeiro assunto a tratar foi sobre o servidor público, no artigo 40. Depois falou sobre os militares, no 142 da Constituição. E por último, no 201, é que foi falar do regime geral da Previdência Social, que abarca todos os demais trabalhadores que não estão vinculados ao regime próprio na condição de servidor efetivo ou na condição de militar. Então, quem não é servidor efetivo e não é militar, cai lá no regime geral, mas ele tem caráter residual. É o que sobra dos outros que vai para lá. Claro, o que sobra dos outros é muita coisa. Por isso que o regime geral administrado pelo INSS é o maior regime previdenciário do Brasil. Entendeu? Porque a quantidade de servidores públicos efetivos é limitada. Certo? E de militares também. Então, na Constituição de 88, o Constituinte tratou dessa forma. Primeiro, das previdências para servidores efetivos. Em segundo, das previdências para os militares. E, por último, na previdência para os demais servidores, no artigo 201 da Constituição. Então, o que é que acontece? Segundo a gente entende, a própria Constituição deixa claro isso, o regime geral de previdência social, do artigo 201, administrado pelo INSS, tem caráter residual e ele foi criado para dar o mínimo necessário para o indivíduo sobreviver. Entendeu? Dar ao mínimo necessário para o indivíduo sobreviver. Não é à toa que, por exemplo, a gente se depara diuturnamente com a seguinte indagação. Eu me aposentei ganhando 5 salários, 4 salários, e hoje estou ganhando 1,5. Qual é a minha expectativa? A sua expectativa é ou você volta a trabalhar, entendeu? Produzindo um meio de vida melhor para você, ou então se prepare para o pior, porque a tendência é que a cada ano o seu benefício diminua um pouco até chegar no nível mínimo. Isso é uma realidade. Porque desde que a gente se entendeu de gente, escuta essa indagação e o judiciário não consegue corrigir essa situação. Ou seja, o cara entra ganhando um valor e com os anos vai diminuindo lá no regime geral. Não é isso que se põe? Além da existência de alguns institutos jurídicos lá no regime geral que se impõem ao servidor sem justificativa nenhuma. Como, por exemplo, o fator previdenciário. Lá existe, nos regimes próprios não existe fator previdenciário. E a gente vai falar sobre ele aqui. Então, veja bem. O ideal, segundo o texto da Constituição, é que o servidor público civil efetivo esteja vinculado a seu regime próprio de previdência. Seja no âmbito da União, seja no âmbito dos estados, seja no âmbito dos municípios. Vocês ainda não estão vinculados a seu regime próprio, por quê? Porque preternamente não ocorreram uma iniciativa que por parte do Executivo, e a competência é do Executivo iniciar a discussão e enviar para o Legislativo o projeto de lei. Isso não tinha acontecido, entendeu? Mas hoje a gente está vendo o Executivo reunindo-se com vocês, com os senhores vereadores e discutindo essa matéria. Porque é algo que, uma realidade que está se impondo a cada dia. E a bem da verdade, porque eu não estou aqui para
expor minhas opiniões, eu não trabalho nisso, eu vim aqui para expor minhas convicções acerca desse tema. A realidade é que o ideal, o servidor esteja vinculado a seu regime de previdência, porque servidor público não pode ser tratado como mero trabalhador. Segundo a própria Constituição de 88, o servidor público, independentemente do cargo que ele exerce um munus público em favor da sociedade, ou da comunidade em que ele está inserido. Aí eu sempre gosto de destacar, por exemplo, a atuação que eu vi muitos passando por aqui, agentes de endemias, agentes de saúde, de professores, por exemplo, que quando sai de casa na perspectiva de fazer uma mudança na realidade social. Não é isso, não? Diferente do trabalhador da iniciativa privada. Eu me levanto, claro, que hoje estou só da iniciativa privada, e o meu objetivo é ir trabalhar para no final do mês ganhar meu dinheiro, claro. Existe uma questão de carreira, de conquistas, né, sociais, mas o grande paradigma que rege o trabalhador da iniciativa privada é: se vou trabalhar, vou construir uma carreira para ganhar dinheiro. Ou seja, hoje eu me levantei para vir aqui, certo? Para expor as minhas convicções para vocês, mas na certeza que no final do mês vou receber meu dinheiro. Não daqui, porque aqui eu tenho contrato, estou vindo voluntariamente, certo? Então, vou trabalhar para no final do mês receber o meu dinheiro, pagar minhas contas. Mas o servidor público não. O agente de saúde se levantou hoje, e disse, ontem, que hoje ele não foi a campo. Ontem domingo não, sexta-feira, levantou e disse: eu vou trabalhar hoje para no final do mês de março receber a contrapartida devido ao meu trabalho, mas também para evitar que o mosquito da dengue prolifere aqui e mate gente. Isso é uma mudança, é uma diferença social. Isso é o chamado uso público. A professora vai para a sala de aula e vai lá para a sala de aula dizendo: eu vou, porque no final do mês eu quero receber o meu salário, a contrapartida devida ao meu esforço intelectual, ao meu esforço físico, mas também convicta que eu vou tirar muita gente da obscuridade, não é isso? Vou educar os filhos dos pequenos agricultores, pessoas que não tiveram a oportunidade da vida, vou fazer uma diferença social para essas crianças, para esses adolescentes. Por aí vai. Então o servidor público exerce um munus público em favor da coletividade. Então o servidor não deve ser tratado como meros empregados. É tanto que a gente analisa, e lá na iniciativa privada não existe na CLT previsão de incorporação de determinadas vantagens como existe no serviço público. Por exemplo, o serviço público, os servidores têm direito, só para dar um exemplo, ao chamado quinquênio, né, que antigamente era anuênio. Isso é uma vantagem que se conquista ao longo do tempo. Ou seja, o serviço público reconhecendo seus servidores, reconhecendo a presteza de seus servidores. Você trabalha para mim há tanto tempo, conforme você trabalha 5 anos para mim, eu lhe dou uma vantagem. Por quê? Você está mostrando fidelidade ao serviço público. Entendeu? E por aí vai. Eu me qualifico para continuar trabalhando aqui no município de Carnaúba. É justo que eu tenha títulos e o município reconheça. Isso é lógico. Na iniciativa privada não tem isso. Mas o que está acontecendo com vocês? Vocês conquistam tantas vantagens durante sua vida laboral, mas quando vão se aposentar, tudo isso é esquecido. Por quê? Porque o regime de previdência ao qual vocês estão vinculados não leva em consideração essas conquistas adquiridas. Então o ideal é que o servidor tenha um regime próprio de previdência, que a norma previdenciária observe o que está posto como norma trabalhista, ou seja, garanta as suas conquistas quando você se aposentar, garanta a manutenção dessas conquistas. Já observaram o contra-cheque do servidor do Estado do Rio Grande do Norte, aposentado, de um servidor aposentado? O que acontece? Lá vem o provento básico e vem todas aquelas gratificações que ele conquistou durante sua vida laboral. Agora, se ele se aposentasse no INSS, nada, só existia o provento básico, porque aquelas vantagens que ele conquistou, que o servidor conquistou ao longo da vida, o INSS não as
reconhece como verbas incorporáveis. Entendeu?